A chuva leve de Seattle sempre me pareceu um lençol fino, cobrindo a verdade de uma cidade que, sob a ambição tecnológica e o capital volátil, guardava segredos pesados. Essa precipitação constante, quase um murmúrio, era o cenário da fachada de sucesso que Daniel personificava. Eu, Raquel, 40 anos, em contraste, trabalhava em um prédio antigo e austero, distante da arquitetura de vidro das startups modernas. Meus dias eram passados no silêncio, mergulhada em papéis antigos e empoeirados, zelando pelas lembranças escritas de outros, no arquivo de um pequeno centro de estudos de história. A luz fraca da sala de arquivos era a única testemunha de minha dedicação. O cheiro de papel velho e mofo sutil era o meu perfume diário, um conforto estranho que me isolava do barulho da rua. Amava o lugar não só pelos livros, mas porque a senhora Albright, minha chefe, sempre deixava um pequeno bilhete manuscrito na minha mesa com um bombom de cereja, apenas dizendo: "Obrigada, Raquel." E isso valia mais que qualquer elogio. Meu maior prazer era sentir a textura do papel de seda de um manuscrito de 1800, e decifrar uma letra antiga era sussurrar segredos com um fantasma respeitado. Eu era apaixonada por essa ponte silenciosa entre o que foi e o que é. Minha vida se resumia a um aluguel, um lar pequeno, mas que me transmitia segurança, a uma pequena distância da casa que era, por direito, a minha, a casa de nossa infância, a casa dos nossos pais. Uma construção simples, feita em madeira, que sempre significou para mim o único porto seguro após o fim do meu casamento. Lembro-me da promessa que fiz à minha mãe, ainda deitada no sofá da sala, com a luz do crepúsculo entrando pela janela. Eu nunca vou deixar esta casa, Raquel. Ela é o nosso chão. Cuide dela. E eu, ainda menina, tinha concordado com um aceno solene, um juramento feito com a inocência de quem ainda não conhecia a traição. A quietude do arquivo era um reflexo da minha própria natureza, organizada, meticulosa e silenciosa, qualidades que a família interpretava como fraqueza, mas que seriam minha maior arma. A casa de madeira era, na verdade, um relicário, uma arca de promessas não cumpridas. E eu, a sua única guardiã fiel. Eu era a mais velha, aquela que tentava arrumar tudo, a que não se encaixava no padrão de vida bem-sucedida que a família esperava. Meu irmão, Daniel, 35 anos, era a luz que todos olhavam, o empreendedor que encantava, o homem que sempre pedia apoio, tanto no dinheiro quanto no afeto, o filho de ouro que fazia de sua inabilidade uma espécie de talento incompreendido. Eu era a fundação quieta, a viga que mantinha o castelo em pé, enquanto Daniel vivia de aparências, gastando o que não tinha, exibindo carros caros em nome de seu empreendimento moderno e incerto, que nunca alavancava. Ele tinha um jeito particular de segurar as chaves do carro esportivo, deixando-as cair de propósito na mesa de centro, esperando o som metálico do status. O tilintar das chaves era um anúncio de sua presença. Para ser justa, ele conseguia manter um ar de importância mesmo quando as chaves eram, na verdade, do carro alugado da namorada. Um verdadeiro talento, se considerarmos o teatro como arte. A ironia era que, embora Daniel fosse um mestre em construir fachadas, eu era a única na família com um emprego estável e um histórico financeiro sem dívidas, o que a família ignorava convenientemente. Às vezes eu pensava que Daniel era a prova viva de que a confiança excessiva na família era o primeiro passo para a falência moral. Mas ele era tão bom em se autopromover que, se eu fosse uma investidora, ele me convenceria a comprar a ponte do Brooklyn. E eu ainda o amava, o que só provava que o afeto familiar era, em sua essência, um péssimo investimento. O contraste entre o metal barulhento das chaves de Daniel e o silêncio dos meus papéis antigos definia a dicotomia de poder na família. O poder do palco versus o poder da fundação. As chaves eram o cetro rígido e ruidoso do seu falso reinado, e o meu silêncio, a coroa de espinhos da minha resignação. E assim, a dinâmica se estabeleceu. Nosso pai, Ricardo, um homem de poucas falas e de um descuido que passava despercebido, sempre colocou em Daniel o peso e o orgulho de ser o futuro das posses. Enquanto eu me virava em 2 trabalhos para pagar os estudos em humanidades, Daniel recebia valores mensais para fazer o capital crescer. Nunca houve uma lamentação em voz alta sobre isso. Eu vestia a capa da falsa normalidade, convencida de que meu valor morava em nada pedir, em ser forte a ponto de sumir. Eu arcava com os custos médicos do nosso pai, cuidava dos reparos do lar antigo, enquanto Daniel ocupava o espaço de baixo, reformado, chamando-o de seu local de trabalho, e só surgia nas datas festivas para colher elogios e mais apoio financeiro. Para manter a sanidade, eu mantinha uma planilha oculta, detalhando cada valor que eu gastava com a casa, registrando o silêncio deles como o meu próprio pagamento. Minha obsessão por detalhes era o meu escudo. Eu era a guardadora da minha própria dor, arquivando o abandono em silêncio e chamando essa atitude de liberdade. Aquele silêncio, aquele aceitar, era o que mais me fragilizava. Eu estava à beira de um abismo, mas preferia apenas limpar a poeira das prateleiras, ignorando o tremor que nascia debaixo dos meus pés. Essa inação era, ironicamente, uma forma de controle. Naquelas noites de chuva forte, eu via a imagem da nossa casa na minha mente, e ela parecia se afastar, como um navio de papel levado pela correnteza, e eu não podia alcançar. Apesar disso, eu me sentia romanticamente ligada à minha própria solidão, como se ela fosse um amante silencioso que nunca me julgaria. A cada mês que eu pagava o aluguel, sentia um espinho se enterrar em meu peito, lembrando-me de que o meu verdadeiro lugar estava sendo ocupado pelo luxo fútil do meu irmão. A rotina de pagar as contas e ver o saldo minguar me mantinha em um estado de vigilância constante. Eu sempre guardava os papéis bancários em uma pasta azul, organizada por datas,
como se a organização pudesse proteger minhas finanças da desorganização da minha vida. Um dia, encontrei um bilhete velho, escrito por minha mãe, dentro de um livro. Raquel, não se esconda atrás dos livros. A vida está aqui fora. O bilhete estava dobrado em 4, e eu o guardei na mesma pasta azul, um lembrete agridoce de que o meu exílio era uma escolha. Eu tinha um único retrato de minha mãe em meu apartamento, tirado anos antes de sua partida. Ela estava no jardim, sorrindo e segurando uma tesoura de poda enferrujada. Eu a limpava todos os domingos, na esperança muda de que seu sorriso me desse a força que meu pai sempre negou. Se minha mãe soubesse que eu acabei me tornando uma arquivista de papéis mortos, eu a teria decepcionado. Mas eu a decepcionaria menos do que Daniel, que era um arquivista de oportunidades desperdiçadas. O cheiro do sabonete de rosas que ela usava era a minha droga. Era a única coisa que me acalmava e me fazia sentir que ela ainda estava ali, em algum nível. Esse era o meu pequeno ritual de paixão e de luto. Eu costumava usar um relógio de pulso antigo, sem valor, mas que pertencia à minha mãe, para me lembrar de que o tempo, ao contrário do amor deles, não me daria a volta. A relação de tempo e memória era um peso constante. Todas as manhãs, antes de sair para o arquivo, eu checava o saldo da conta, um hábito que começou quando Daniel me pediu o primeiro empréstimo. Essa rotina de vigilância era a primeira pista de que a relação dos fatos na minha vida sempre exigiu o controle minucioso. Eu me lembrei de uma vez, aos 12 anos, quando um professor me acusou injustamente de plagiar um poema. Meu pai, chamado à escola, nem me deixou explicar. Ele apenas pagou uma multa e me disse no carro para não criar problemas. Desde então, aprendi que minha palavra não valia a pena e que a única maneira de provar minha inocência era guardar todos os rascunhos, todas as provas. Meu trabalho como arquivista não era só catalogar, era a arte de ligar datas e fatos. Um bom arquivista vê as contradições antes que o historiador. Por isso, quando Daniel me ligava, eu notava imediatamente as mudanças no tom de voz dele, o que, para mim, era o equivalente a um documento com uma assinatura falsa. Em razão do meu trabalho, eu tratava a vida como um arquivo em organização. A pasta azul que guardava meus recibos era o meu índice de sobrevivência, e a precisão da minha organização era o que me permitia ignorar a desorganização sentimental da minha família. Essa necessidade de controle se estendia ao meu ambiente. Eu sempre verificava se a torneira da cozinha estava totalmente fechada, mesmo sabendo que não estava pingando. Meu casamento havia terminado porque meu ex-marido me chamava de a guardiã do silêncio. E o silêncio era a única coisa que eu podia garantir. A chuva de Seattle, constante e cinzenta, era a manifestação líquida da minha melancolia. Eu a via pela janela do arquivo e pensava que, assim como a água escorria sem se importar, a família me deixava escorrer em silêncio. No entanto, eu, como um pergaminho antigo, absorvia a umidade, mas me recusava a me desfazer. Daniel era a luz do holofote, a fachada moderna de vidro que refletia o sucesso. Eu era a sombra projetada, a fundação invisível de tijolos antigos que sustentava a mentira. Meu apartamento, com paredes brancas e minimalistas, era o meu purgatório escolhido. A ausência de cor era a ausência de expectativas. O único lugar onde eu podia respirar a verdade sem maquiagem. A casa da nossa infância, com seu alpendre desgastado, era a metáfora do juramento, o último livro fechado da história da minha mãe. A cada cheque de aluguel que eu assinava, sentia que estava assinando um aditivo para o meu exílio, um contrato de renúncia não pedido. Lembro-me de um dia, aos 10 anos, quando papai me deu um quebra-cabeça de 1000 peças. Daniel, sem paciência, pegou a caixa e a virou, espalhando as peças. Papai apenas riu e disse, deixe-o, ele é assim. Eu passei a noite inteira juntando as peças, e o silêncio daquela noite foi o primeiro arquivo de minha dor. Aquele momento prefigurava a minha vida. Eu sempre estaria juntando o que Daniel destruía. E meu pai sempre estaria assistindo em silêncio. Esse silêncio paterno, uma ausência de julgamento, era, na verdade, um julgamento silencioso. Houve um verão, quando eu tinha 15 anos, em que nosso pai construiu um pequeno barco de madeira no quintal. Eu o ajudei a lixar as tábuas por semanas. No dia em que ele estava pronto para ser posto na água, Daniel, sem nunca ter se interessado, apareceu, pegou o remo e disse, pai, eu levo ele, você não precisa se cansar. Hannah Ricardo sorriu, deu o remo a Daniel e o viu sair, dizendo a mim, você já fez a parte difícil, Raquel, deixe-o ter a glória. Aquele momento me ensinou que o reconhecimento vinha através do deslumbramento de Daniel, não do meu esforço quieto. E essa lição, amarga, ficou gravada na minha memória. Portanto, no meu arquivo, eu sabia que a verdade é como a tinta antiga. Ela pode desbotar, mas nunca desaparece completamente do pergaminho. Esse conhecimento me dava uma força calma, a convicção de que, apesar da minha vida ser um rascunho empoeirado, a essência dela era real. Eu era a guardiã do que era autêntico, enquanto Daniel era o editor de uma farsa. A natureza inerente do meu futuro conflito residia neste detalhe. Minha expertise em catalogar a história seria aplicada de forma natural para desmantelar a farsa de Daniel. O ambiente cultural da Startup Nation de Seattle tornava o comportamento arriscado de Daniel aceitável socialmente, enquanto meu emprego estável em humanidades era visto como sem visão de futuro pela família, reforçando a validação que Daniel recebia. Meu relógio de pulso, parado em um momento de afeto, era a minha âncora de tempo, esperando o instante exato para recomeçar o futuro. O sabonete de rosas era o aroma líquido da memória, o único cheiro que Daniel não podia falsificar. Eu passava os dias organizando vidas passadas. No arquivo, cada documento tinha um peso, uma data,
uma origem verificável. Na minha vida, eu permitia que a história fosse reescrita por Daniel e meu pai, sem notas de rodapé ou fontes. A diferença era essa. Eu exigia a verdade histórica, mas aceitava a ficção familiar. O som que quebrou a minha miragem não foi um estrondo, mas o toque seco de um aviso bancário. A notificação, vinda de um remetente desconhecido, parecia um sinal de perigo disfarçado de papelada. Embora o remetente não fosse familiar, a correspondência estava endereçada ao nome de meu pai, Ricardo, o que já acendeu uma pequena chama de suspeita, pois eu era a responsável por administrar a maior parte de suas finanças e correspondências importantes. Era estranho, pois Daniel nunca interferia nas contas de Ricardo. Meu pai, Ricardo, estava com o corpo frágil, mas com a mente íntegra, e havia prometido que o lar, o único bem que restava de nossa mãe já falecida, seria dividido entre nós dois após sua ausência. Uma semana antes de eu completar 40 anos, recebi uma conta inesperada de uma empresa de guarda de bens, endereçada ao nosso lar de infância. O valor se referia a 3 grandes recipientes de bens antigos. Imediatamente questionei. Que estranho. Daniel sempre dizia que usaria todos os móveis antigos, que eles tinham um valor nostálgico. Eram os móveis de madeira maciça que minha mãe tinha desenhado, peça por peça, para o nosso primeiro lar. A mesa de centro, com uma marca de queimado que eu e Daniel fizemos quando éramos crianças, brincando escondidos. O valor não estava na madeira, mas naquele pequeno erro perdoado que agora seria guardado longe de mim. A remoção dos móveis, os artefatos de nossa história, era o primeiro ataque natural de Daniel à minha paixão pela memória, um precursor claro do ataque à casa. Os móveis não eram apenas objetos, eram os sarcófagos da nossa história compartilhada, e Daniel estava os exilando. Liguei para ele com a fala feita para parecer serena. Que móveis você pôs para guardar? Papai precisa de um espaço livre? A resposta dele foi gélida e ligeira. Não te diz respeito, Raquel. É material do empreendimento. Coisas que não quero aqui por enquanto. Já paguei. O desmentido dele, tão bem feito e imediato, foi o primeiro vidro a se partir. A velocidade da sua decisão em mentir revelava a profundidade de sua falha. Lembrei-me de um episódio, quando éramos adolescentes, em que Daniel pegou meu cartão de biblioteca para alugar um filme caro de terror e o perdeu. Ele jurou para papai que o cartão havia sido roubado, e eu, pressionada, acabei pagando o valor da perda para evitar o drama que ele causaria. Essa memória de ser responsabilizada por suas falhas me atingiu como um relâmpago gelado, uma recordação vívida e dolorosa que se acendia em minha mente. Deste modo, comecei a ligar os fatos. O aviso bancário estranho e a remoção dos móveis coincidiam com o período em que papai estava se recuperando, longe da casa. Mas o verdadeiro rasgo veio no dia seguinte, quando tentei acessar a guarda remota do lar, algo que eu sempre cuidei para zelar pela segurança de Ricardo. O acesso estava vedado. Não era uma senha errada, era uma troca de quem estava no comando. O novo aviso dizia: Daniel Santos. Não mais meu pai, Ricardo. Não mais o segredo que partilhávamos. O pequeno painel de comando parecia quente sob meus dedos, recusando meu toque como um metal traidor. Naquele instante, senti o corpo revirar em uma náusea interna, e a verdade dura começou a se insinuar. Ele estava fazendo preparativos. Mas para quê? Eu me prendi à razão. Talvez Daniel só quisesse facilitar a vida do papai. Talvez eu fosse a paranoica, a filha que vivia só e ansiosa. Eu me convenci de que aquilo era só uma disputa pequena pelo comando da família, não um ataque direto ao nosso dinheiro. No entanto, a inação durou pouco. Decidi ir até a casa naquela tarde, com o pretexto de levar o doce predileto do meu pai. Quando cheguei, o jardim, que eu havia cuidado por anos, estava seco e com ervas daninhas. O verde vibrante havia sumido, substituído por um marrom melancólico. A porta de ferro no fundo do jardim, que dava acesso aos fundos, estava entreaberta e não trancada com o cadeado que eu havia comprado no ano passado. A porta principal estava fechada com uma corrente de guarda que nunca tínhamos usado. E na caixa de correio, em meio a papéis de propaganda, havia um envelope grosso para o meu pai, de uma casa de acertos de papéis de moradia que eu jamais tinha visto. Era fino, mas possuía um peso. O papel parecia caro, e o assunto, escrito à mão num canto, não deixava dúvida. Os escritos da passagem da posse. A negação se tornou pó. Não era sobre móveis, não era sobre o acesso de segurança, era sobre a casa. O lar que seria nosso legado, minha única certeza. Senti o chão sumir, e soube. A mentira não era mais uma suspeita familiar. Era um plano que me tiraria o futuro, criado pelo irmão que eu ajudei a sustentar. Aquele envelope era a certidão de óbito de uma vida que eu ingenuamente acreditei ter. Olhei para a nossa caixa de correio, agora violada, e senti que cada um dos meus sonhos tinha acabado de ser roubado ali, na frente de um jardim que morria por falta do meu amor. O papel em minhas mãos parecia queimar, não pelo valor, mas pelo peso da traição que eu finalmente estava sendo forçada a ver. Antes de ir embora, eu toquei a cerca de madeira, sentindo a aspereza da tinta velha e tentando absorver um último resquício da energia da minha mãe. Na volta para o meu aluguel, dirigi devagar, com um envelope guardado no porta-luvas, e o silêncio do carro me parecia mais pesado do que qualquer música. Eu precisava de um plano, mas a cabeça do meu pai doía de tanta negação. Ao chegar em casa, o reflexo do meu rosto na janela estava pálido. Lavei as mãos com o sabonete que minha mãe sempre usava, e o cheiro familiar de rosas tentou, em vão, me acalmar, sublinhando a distância da segurança que eu havia perdido. Percebi que o doce que eu havia levado para o papai, um bolo de limão, estava intacto no banco do passageiro. A ironia era cruel. A única coisa doce naquele dia estava sendo levada para o meu lar roubado, e eu não podia nem entregá-la.
Enquanto isso, eu dirigi para casa, pensando no que Daniel faria com o dinheiro. Senti um arrepio. Ele provavelmente usaria o valor para comprar uma daquelas máquinas de café expresso de $1.000 para o seu escritório de criação. Era a maneira mais rápida de transformar um lar em cafeína e má gestão financeira. Que belo legado de família. Eu tinha que lutar pela casa, não só pela madeira e tijolos, mas pelo juramento. Aquele lar não era um bem, era o último fragmento tangível da presença da minha mãe. E a ideia de Daniel o transformar em uma oportunidade de investimento me dava náuseas. Minha paixão pela memória era a arma que ele não poderia me tirar. O fato de Daniel ter trocado os móveis de minha mãe por contêineres de bens antigos e ter bloqueado meu acesso remoto, logo após a recuperação do meu pai, era a prova de que ele esperou o momento em que eu estaria mais distraída e vulnerável. Uma tática calculada e rígida que me fez sentir um calafrio de pura relação com o seu caráter. O relógio de pulso da minha mãe que eu usava parou de funcionar exatamente na hora em que eu li o aviso na caixa de correio. Era um símbolo mudo e perfeito da relação. O tempo da minha vida, naquele momento, tinha parado. O detalhe da porta de ferro entreaberta, algo que Daniel sempre fora negligente em fechar, me deu o insight de que a desorganização dele estava, ironicamente, me dando uma abertura. Lembrei-me de uma vez, aos 7 anos, quando um vizinho nos emprestou um balão de hélio. Daniel o soltou de propósito, e eu chorei. Ele apenas riu e disse, vai subir para o céu. Eu passei o resto do dia olhando para cima, esperando que ele voltasse. Aquele dia foi a primeira vez que entendi que Daniel gostava de tirar de mim o que eu amava. O acesso remoto do lar, que eu sempre insisti em renovar, tornou-se, ironicamente, a primeira linha de defesa violada por Daniel. O que era para ser segurança, tornou-se o sinal mais claro de que ele estava no controle. Isso reforçou minha intuição. O controle dele era a minha perda. O cheiro do jardim morrendo, uma mistura de terra seca e orvalho, contrastava agudamente com o cheiro adocicado e familiar do sabonete de rosas nas minhas mãos. Era como se a minha mãe estivesse me alertando sobre a casa, e eu, como uma arquivista, notei a dissonância entre os fatos. O envelope da casa de acertos tinha um carimbo de cera vermelho, que Daniel sempre usava para selar as boas notícias de seus empreendimentos. A cor vibrante, que deveria significar urgência e sucesso, parecia agora o selo da traição. A porta de ferro entreaberta era a metáfora da brecha, a ferida aberta por onde o crime vazava para o meu mundo. A casa, antes o meu arquivo de memórias, estava sendo esvaziada. O que Daniel via como material do empreendimento, eu via como os artefatos de uma vida que ele estava destruindo. O abandono do jardim era o abandono da nossa promessa, a morte simbólica da figura de minha mãe. A ausência de tranca era o desrespeito final, a certeza de que ele não tinha medo da minha vigilância. Lembrei-me de ter sentado por horas no arquivo, olhando para um documento de 1780. A tinta estava fraca, a letra era elegante e quase ilegível, mas a história contada era a de uma disputa por terras. Aquela história de séculos atrás, preservada em papel, me deu a certeza de que a verdade, se bem arquivada, sempre sobreviverá. A paciência daquele documento antigo alimentou a minha. O sabor amargo igual ao limão, do bolo de limão no banco do carro, era a representação física de como a doçura da minha vida estava agora fora de alcance. Senti o aperto da traição como uma corda amarrando meu peito, um nó que só se desfaria com a força calma da lei e dos fatos. O detalhe do bolo de limão intocado, destinado a um pai que estava em negação, personificava a amargura da rejeição e a minha incapacidade de nutrir quem me traía, delineando a sua passagem para o movimento. O envelope da Casa de Acertos era uma empresa comum em transações imobiliárias rápidas em Seattle, onde a pressa em fechar negócios é vista como sinal de oportunidade, o que Daniel usou para dar legitimidade à sua fraude. O bolo de limão era a minha oferenda de paz rejeitada, e sua doçura, agora inútil, simbolizava a esterilidade da minha tentativa de afeto. A cerca de madeira que toquei era a pele da casa, e eu sentia a doença da traição sob a tinta velha. Eu era uma especialista em desenterrar a história, mas eu me recusava a cavar a minha própria. Aquele envelope era a primeira fonte primária de um crime em andamento. Não podia ignorar a evidência. O arquivista em mim estava finalmente assumindo o comando da filha em negação. Naquela noite, a tensão me roubou o sono. Aquele envelope na caixa, o papel da Casa de Acertos, era um veneno colocado diretamente em minha tranquilidade. Aos 40 anos, me vi agindo como uma curiosa atrás de pistas, procurando o endereço da tal Casa de Acertos, sentada em meu pequeno lar alugado, com um cheiro de papel guardado no ar. Liguei para o número, mas usei o nome de uma ajudante do Sr. Ricardo, nosso pai, alegando que precisava de uma cópia dos papéis de reorganização de títulos que ele havia assinado. A secretária do outro lado da linha, com uma voz delicada e profissional, hesitou um instante, e então soltou a notícia cruel sem pensar. Os documentos de troca da propriedade de Seattle? Já foram concluídos, senhora? Troca. A palavra ecoou, dura e sem afeto. O som do A final se arrastou na minha audição, carregado de significado. Não reorganização, não hipoteca, troca. Meu irmão, Daniel, não estava só se aprontando para receber. Ele estava acabando com o único bem que tínhamos, sem nem me perguntar, enquanto eu pagava a eletricidade daquele mesmo lugar. O rastreamento, então, virou uma corrida sem fôlego. Liguei para a agência que cuidava dos aluguéis de Daniel. Ele sempre dizia que a casa precisava ter entrada criativa de valores. Sob a desculpa de querer aplicar valores em um lar parecido na vizinhança, soube que o anúncio havia sido feito 3 luas antes e tirado do ar rapidamente, indicando um acordo célere, feito fora do mercado usual. Os vizinhos, que eu havia tratado com carinho por anos, foram a próxima fonte. A senhora Peterson, uma senhora que cuidava do seu jardim, me disse, num murmúrio de culpa,
que Daniel havia aparecido com homens de roupa de trabalho nos últimos 5 meses e que havia uma placa de passado adiante por apenas 4 dias, retirada por decisão expressa do meu irmão. Após essa série de confirmações, compreendi o tempo da traição. O período de 5 meses em que Daniel se moveu, homens de roupa de trabalho, anúncio e placa, coincidia perfeitamente com a internação e o início da recuperação de Ricardo. Enquanto eu cuidava do meu pai no local de recuperação, após uma cirurgia simples, Daniel movia as peças, usando a fragilidade da mente e do corpo de Ricardo. Lembrei-me de quando ele me ligou desesperado há 5 anos para pedir que eu levasse seus fones de ouvido caros. Ele estava mais preocupado com o silêncio de seu entretenimento do que em segurar a mão de Ricardo. Eu deveria ter visto ali o vazio de seu afeto. Naquele dia, ele me agradeceu com um beijo na testa, um gesto raro, que agora parecia apenas o selo calculado de sua trapaça. Eu cataloguei mentalmente cada visita, cada data, construindo minha própria linha do tempo da desonra. O fato mais amargo foi descobrir que ele havia trocado o título da posse para o nome dele, usando uma autorização de poder antiga, uma que eu mesma tinha sugerido para os casos de urgência médica do nosso pai, e passado adiante a casa toda, como se fosse um bem só dele. É crucial notar que essa autorização de poder, que eu havia organizado com a intenção de agilizar cuidados médicos urgentes e burocracia legítima, foi distorcida e usada por Daniel como uma ferramenta para a fraude. Ele não só me tirou da herança, ele me tirou o lar de infância, as lembranças, a base, enquanto fingia ser o filho dedicado. A mentira era a base da vida dele, e minha inocência era o custo. Eu senti o peso da minha ingenuidade como uma corrente arrastada por anos. Meu maior erro não foi confiar, mas amar sem exigir a mesma honestidade em troca. Ainda assim, havia uma beleza melancólica na minha determinação silenciosa, na maneira como transformei a dor em foco, como a única maneira de me salvar de um afeto que me matava. Senti um frio cortante, a percepção de que, enquanto eu estava ocupada cuidando de meu pai, meu irmão estava ocupado me eliminando lentamente do futuro. Minha investigação era feita de detalhes pequenos e dolorosos. Eu gastava as pausas do meu almoço no arquivo, bebendo café gelado e ligando para números, com o telefone pressionado contra o ouvido, para que ninguém no salão de leitura ouvisse a minha desgraça familiar. O processo de investigação me transformou. Eu, a arquivista que respeitava o silêncio, me tornei uma caçadora discreta, aprendendo a ler nas entrelinhas de cada resposta e a rastrear papéis em locais que eu nunca soubera que existiam. Aos poucos, a tristeza cedeu lugar a uma determinação calculada e analítica. A cada número de telefone que eu digitava, sentia a ponta dos meus dedos gelada, como se estivesse tocando em uma corda de piano prestes a arrebentar, sabendo que cada chamada me aproximava do ruído final. Ao voltar do trabalho, eu sempre levava um doce para o porteiro do meu prédio, Sr. Jones. Ele me dava um sorriso triste e um "Boa noite, minha jovem. Você está fazendo a coisa certa." Aquele bolo, aquela gentileza silenciosa, era o meu pequeno gesto de ligação em meio ao caos. Eu estava tão imersa na minha busca que parei de dormir por prazer. O sono era um inimigo, um tempo perdido que eu poderia usar para encontrar a verdade, a única amante confiável que me restava. Minha paixão pela justiça era agora um motor que queimava todas as minhas outras necessidades. Minha habilidade em traçar a história dos documentos, uma coisa que eu fazia por anos no arquivo, foi o que me permitiu conectar a casa de acertos, a placa retirada e a troca de títulos. A estrutura da minha personalidade se manifestava em cada detalhe da investigação. Em uma de minhas buscas, encontrei a cópia de um poema que Daniel havia escrito para a namorada em papel timbrado da Sociedade de Negócios. O poema era de péssima qualidade, cheio de palavras vazias sobre investimento no coração e retorno do afeto. A relação de sua superficialidade se estendia até mesmo ao seu romantismo barato, reforçando o vazio de seu caráter. O que me permitiu encontrar a cópia da autorização de poder que Daniel usou foi uma nota que papai deixou no calendário dele, que eu havia anotado na minha planilha oculta. A organização da minha meticulosidade foi o elo final. Para me distrair do nervosismo, comecei a polir o relógio de minha mãe a cada meia hora durante a noite. O metal gelado e o som suave do pano me ajudavam a organizar meus pensamentos, como se cada lustro me trouxesse um passo mais perto de encontrar a parte suja da história. A minha obsessão por detalhes, herdada de minha mãe, não era uma neurose. Era a minha única ferramenta de poder. Meu advogado mais tarde me diria que a maioria dos golpes falha, porque a vítima não tem o controle dos detalhes. O meu ambiente profissional transformava a traição em um crime perfeitamente documentado por mim. O acesso remoto do lar, que eu sempre insistia em renovar, tornou-se, ironicamente, a primeira linha de defesa violada por Daniel. O que era para ser segurança, tornou-se o sinal mais claro de que ele estava no controle. Isso reforçou minha intuição. O controle dele era a minha perda. Enquanto eu tentava dormir, conseguia ouvir a chuva de Seattle batendo na janela do meu apartamento. Um som rítmico que, ao invés de acalmar, parecia um tambor de alerta. Lembrei-me de uma vez, aos 7 anos, quando um vizinho nos emprestou um balão de hélio. Daniel o soltou de propósito, e eu chorei. Ele apenas riu e disse: "Vai subir para o céu." Eu passei o resto do dia olhando para cima, esperando que ele voltasse. Aquele dia foi a primeira vez que entendi que Daniel gostava de tirar de mim o que eu amava. O acesso remoto do lar, que eu sempre insisti em renovar, tornou-se, ironicamente, a primeira linha de defesa violada por Daniel. O que era para ser segurança, tornou-se o sinal mais claro de que ele estava no controle. Isso reforçou minha intuição. O controle dele era a minha perda. Lembrei-me de ter sentado por horas no arquivo, olhando para um documento de 1780. A letra era elegante e quase ilegível.
mas a história contada era a de uma disputa por terras. Aquela história de séculos atrás, preservada em papel, me deu a certeza de que a verdade, se bem arquivada, sempre sobreviverá. A paciência daquele documento antigo alimentou a minha. Quando a senhora Peterson mencionou o caminhão da guarda, ela o descreveu com a cor verde musgo desbotado. Essa cor, para mim, tornou-se o tom da desonra, um detalhe visual que pintava o feito de Daniel como algo velho, sujo e sem vida, como uma folha de papel deixada ao sol por muito tempo. A troca mencionada pela secretária foi a metáfora do leilão. Eu fui leiloada para fora da minha própria vida. Eu me transformei na arquivista detetive, usando minhas habilidades de catalogar a história para desvendar o crime familiar. A busca pela verdade era a minha forma de dar luz à sombra, a forma de tirar a fachada de Daniel. Lembro-me de um dia, aos 9 anos, quando Daniel ganhou um jogo de xadrez de papai. Ele não sabia jogar, e quando estava perdendo para mim, virou o tabuleiro no chão e disse que eu havia roubado as peças dele. Papai apenas me disse para juntar o jogo. Aquele arquivo de injustiça era o meu mapa para a verdade presente. A chuva fina de Seattle, naqueles dias, parecia que estava tentando lavar a sujeira da cidade, mas só conseguia fazê-la brilhar, assim como Daniel fazia com suas mentiras. Naquela mesma noite, eu usei meu conhecimento de arquivos para ligar para a casa de acertos novamente, mas fingi ser uma assistente do comprador do lar. Só preciso da data exata de conclusão, eu disse, com um tom calculado de pressa. A mulher, apressada, respondeu. Dia 23 do mês passado, às 14 horas. O contrato foi finalizado em 10 minutos, em um encontro rápido com o Sr. Daniel Santos e o vendedor. O detalhe de que o contrato havia sido finalizado em 10 minutos solidificou a relação da pressa e da ilegalidade. Eu anotei a data e a hora no meu bloco, sentindo o peso daquelas duas informações como duas balas de prata contra a mentira. Meu pulso estava firme ao segurar a caneta, um contraste deliberado com o tremor interno. O café gelado em minhas mãos, bebido no arquivo, era a minha única fonte de calor naquele momento. Um combustível agridoce para a minha determinação. Cada ligação era um passo em um tabuleiro de xadrez onde a peça mais valiosa era a minha dignidade, e Daniel havia acabado de fazer seu lance mais desastroso. A progressão da passividade à investigação, o arquivo da fraude, era natural. A Raquel arquivista, que vive de ligar fatos e datas, só poderia responder à traição transformando-se na caçadora de documentos. A autorização de poder que Daniel usou era do tipo Springing Power of Attorney, que deveria entrar em vigor apenas sob incapacidade extrema. O uso dele, sob o pretexto de simplificar tributos, enquanto Ricardo estava em recuperação, incapacidade temporária, dava ao seu crime uma especificidade legal crucial, que minha mente de arquivista soube identificar. O relógio polido na escuridão era a minha meditação de guerra, uma ação de restaurar o tempo que a família havia tentado me roubar. A caneta na minha mão não era apenas um instrumento de escrita, era o bisturi com que eu dissecava a farsa. Um bom arquivista não aceita uma história pronta. Ele rastreia a fonte e verifica a autenticidade. Daniel acreditava que a pressa e a distração do papai seriam suficientes para esconder a sua farsa, mas ele esqueceu que a mentira tem datas e testemunhas. E eu, por 40 anos, fui a testemunha mais detalhista da inação e da traição. A confirmação me atingiu com a força de um soco. A realidade se materializou em uma onda de calor subindo pelo meu pescoço. Liguei para Ricardo no local onde ele se recuperava, sob os cuidados que eu pagava. Minha voz tremia, mas mantive a aparência de tranquilidade. Pai, sobre o lar. Daniel mencionou a troca para aquela empresa de construção. Você assinou algo no mês passado? Você lembra de ter falado comigo? Ricardo, que sempre evitou o assunto, engasgou. Um silêncio pesado tomou a linha, longo demais para ser só confusão. Ah, Raquel, era só um papel de acerto. Daniel disse que era para simplificar os tributos, para que as coisas ficassem mais fáceis para você depois. Ele cuidou de tudo. Troca. A mentira de Daniel não era só para mim, era para nosso pai, que por preguiça, descuido e a eterna preferência pelo filho de ouro, permitiu ser enganado. Daniel usou o nome do nosso pai e a autorização que eu mesma tinha providenciado. Não foi um lapso, era um desfalque planejado, revestido de facilidade e bom negócio. A mentira se sustentava na premissa de que a facilidade sempre vencia a complexidade da justiça. A certeza final, que se seguiu rapidamente, o pedaço de pedra gelada que desabou nas minhas mãos, veio de uma busca no livro de assentamentos do lugar. Lá estava, claro. A posse havia sido trocada por um valor muito alto, o dobro do que eu pensava, e a integralidade dos fundos, a totalidade, havia sido direcionada e depositada em uma conta de firma, ligada à sociedade de negócios de Daniel. O nome dele estava em 3 locais, como quem tinha a autorização, como quem trocou o bem e como o único a se beneficiar do negócio. Eu não era apenas a filha esquecida, eu era a vítima de um golpe familiar tramado pelo meu próprio sangue. Naquele momento, sentada no meu sofá, com o escrito na tela, percebi que a casa não era só o bem, era o último caminho para o meu passado, e Daniel o tinha queimado para encher os próprios bolsos. A mágoa não era só a perda de dinheiro, era o saber que, para eles, eu nunca passei de uma figura para a foto, alguém forte para carregar o fardo, mas fraca para ser roubada sem questionar. A dor se parecia com a lembrança de quando éramos pequenos, e Daniel quebrou o meu brinquedo favorito, um cavalo de madeira com a crina de lã. Ele me olhou com aqueles olhos falsamente arrependidos, e papai disse: "Ele não queria, Raquel. Você é a mais velha, deixe para lá. Eu compro outro para você." Mas nunca comprou, e o cavalo de madeira nunca foi o problema. O problema era o peso do "deixe para lá", que sempre caía sobre os meus ombros. O peso de 40 anos de abandono, e o jogo da mentira se firmou naquele único feito de traição. A máscara tinha caído, e eu estava só, mas pela primeira vez, eu via a verdade com uma clareza cortante.
Senti que a casa desabava dentro do meu peito, e a poeira da ruína cobria todas as minhas antigas esperanças de família. Eu estava perdendo tudo, ganhando a terrível e solitária dignidade de enxergar o mundo como ele era. Aquele dia, no trabalho, eu não consegui sequer abrir a minha lancheira. A fome sumiu, substituída por um nó físico que não se desfazia, um peso no estômago que era a digestão da traição. Sabendo que o confronto seria inevitável e precisando de uma estratégia, passei a noite seguinte rascunhando em um bloco de notas legal amarelo, o mesmo que usava para fazer anotações sobre documentos históricos. A necessidade de justiça se sobrepôs ao medo. Ao voltar do trabalho, eu dividia um bolo com o porteiro do meu prédio, Sr. Jones. Ele me dava um sorriso triste e "Boa noite, minha jovem. Você está fazendo a coisa certa." Oh, aquele bolo, aquela gentileza silenciosa. Eu estava tão imersa na minha busca que parei de dormir por prazer. O sono era um inimigo, um tempo perdido que eu poderia usar para encontrar a verdade, a única amante confiável que me restava. Minha paixão pela justiça era agora um motor que queimava todas as minhas outras necessidades. Minha habilidade em traçar a história dos documentos, uma coisa que eu fazia por anos no arquivo, foi o que me permitiu conectar a casa de acertos, a placa retirada e a troca de títulos. A estrutura da minha personalidade se manifestava em cada detalhe da investigação. Em uma de minhas buscas, encontrei a cópia de um poema que Daniel havia escrito para a namorada em papel timbrado da Sociedade de Negócios. O poema era de péssima qualidade, cheio de palavras vazias sobre investimento no coração e retorno do afeto. A relação de sua superficialidade se estendia até mesmo ao seu romantismo barato, reforçando o vazio de seu caráter. O que me permitiu encontrar a cópia da autorização de poder que Daniel usou foi uma nota que papai deixou no calendário dele, que eu havia anotado na minha planilha oculta. A organização da minha meticulosidade foi o elo final. Para me distrair do nervosismo, comecei a polir o relógio de minha mãe a cada meia hora durante a noite. O metal gelado e o som suave do pano me ajudavam a organizar meus pensamentos, como se cada lustro me trouxesse um passo mais perto de encontrar a sujeira da história. A minha obsessão por detalhes, herdada de minha mãe, não era uma neurose. Era a minha única ferramenta de poder. Meu advogado mais tarde me diria que a maioria dos golpes falha, porque a vítima não tem o controle dos detalhes. O meu ambiente profissional transformava a traição em um crime perfeitamente documentado por mim. O acesso remoto do lar, que eu sempre insisti em renovar, tornou-se, ironicamente, a primeira linha de defesa violada por Daniel. O que era para ser segurança, tornou-se o sinal mais claro de que ele estava no controle. Isso reforçou minha intuição. O controle dele era a minha perda. Enquanto eu falava com papai, ouvi o som de fundo de um programa de esportes na TV. A voz do narrador era estridente e vazia. Aquele ruído, que Ricardo parecia preferir ao meu silêncio, era o som da sua distração, a forma como ele sempre escapou da responsabilidade. Lembrei-me do meu cavalo de madeira. Ele tinha uma crina de lã vermelha e eu o chamava de fogo. A cor vibrante contrastava com a madeira polida. Daniel o quebrou com um golpe seco na parede. Eu nunca o perdoei pela coragem que ele teve de destruir algo que tinha vida para mim. A admissão de Ricardo de que Daniel disse que era para simplificar os tributos foi o arquivo da rejeição final, o documento que validou a minha ausência. Percebi que o amor dele não era cego, mas seletivo. O fato de os parentes usarem a minha estabilidade, trabalho certo, para me desqualificar, era a metáfora da estabilidade como fraqueza na estrutura da família. Lembro-me do meu cavalo fogo. Eu o amava, não pela madeira, mas pela crina de lã vermelha. Quando Daniel o quebrou, ele tirou a cor, a paixão, deixando apenas a madeira gelada para trás. Agora, ele fazia o mesmo com a casa, transformando o nosso lar vibrante no capital sem vida de um banco. Eu tinha que lutar. O cheiro de papel velho no meu arquivo era muito mais autêntico do que a fachada dele. A revelação de que Daniel não era apenas egoísta, mas um fraudador com um plano organizado, solidificou naturalmente a necessidade de um confronto direto, movendo a trama do silêncio ao movimento. O valor de $850 mil era um preço de mercado para uma casa antiga em Seattle, confirmando que a troca foi feita pelo valor total, não uma fração, e a transferência para uma conta de firma de Daniel, em vez de uma conta conjunta ou de Ricardo, sublinhava a intenção fraudulenta desde o início. O cavalo fogo e sua crina vermelha, destruídos pela indiferença de Daniel, eram o prenúncio simbólico de que a casa, a minha última paixão colorida, seria transformada em cinzas financeiras. A fome que me atingiu era a recusa do meu corpo em digerir a amarga refeição da traição. Eu era uma especialista em desenterrar a história, mas eu me recusava a cavar a minha própria. Aquele envelope era a primeira fonte primária de um crime em andamento. Não podia ignorar a evidência. O arquivista em mim estava finalmente assumindo o comando da filha em negação. A verdade é corrosiva. Depois de ver os documentos no registro, não pude ficar parada. Eu precisava da resposta dele, da certeza dita de sua índole podre. Assim, dirigi os 30 minutos até a casa, o único lugar onde eu sabia que Daniel estaria, sentado na sala arrumada que ele agora chamava de seu local de trabalho elegante. Cheguei às 7 horas da noite em ponto, a hora em que ele sempre voltava, pronto para mais uma noite de encenação. Abri a porta sem bater, deixando de lado a chave extra que eu havia dado a ele por boa vontade anos antes. O clique da porta, ao abrir, foi alto demais. Um anúncio seco de invasão. Eu me movia com a certeza calma de uma detetive que tem todas as provas necessárias. Ele estava na sala, largado no sofá de couro que ajudei a comprar, vendo um jogo qualquer, com um copo na mão. A imagem do ócio, do privilégio não merecido. Ele nem se moveu. Ah, Raquel, que surpresa. O que te traz aqui? Problemas no trabalho?
Aquele jeito condescendente, como se eu fosse a criança que necessita de amparo. Fechei a porta com força. O barulho ecoou na sala quieta. Eu não gritei. Minha voz estava baixa, perigosa. Eu carregava o peso de 40 anos de desapontamento. E ele sentiu. Meu sangue ferveu, mas minha voz era calculada como gelo. Uma manifestação da paixão controlada que eu tinha pela verdade. Onde está o dinheiro, Daniel? Ele soltou uma risada, pigarreou e tentou esboçar um sorriso. Que dinheiro, Raquel? Você parece tensa. Tome algo. Tirei meu aparelho do bolso, abrindo a foto digital do registro de troca, e joguei na mesa de centro. O papel digital parecia brilhar sob a luz fraca. O lar de Seattle, trocado, para a empresa Sterling Group. Valor, $850 mil. Depositado na conta da sua sociedade de negócios. Você usou a autorização de poder do papai para roubar o que era meu. O sorriso dele sumiu. A máscara trincou. Pela primeira vez, vi um medo puro nos olhos dele. Ele tentou o jogo da mentira. Você perdeu o juízo, Raquel. Isso é um equívoco. É só um papel de acerto de tributos. Eu estava cuidando do capital do papai. Não tente me enganar. Minha voz era gélida. Falei com a casa de acertos. Falei com os vizinhos. Olhei os registros. Você vendeu o lar, pegou o valor total e deixou o papai no lugar de recuperação, com as contas que eu pago. Eu sou sua irmã. Você me usou por 10 anos e agora me tirou o único bem que me restava. O medo virou fúria. O Daniel Filho de Ouro mostrou ser um egoísta raivoso. Ele se levantou, batendo a mão na mesa. O copo de uísque que ele segurava escorregou e se espatifou no chão de mármore, o som agudo pontuando sua raiva. O som do vidro quebrando fez um chiado que se arrastou pelo chão de mármore, uma nota aguda de desespero que parecia mais alta do que o grito que ele soltou a seguir. Ele nem notou o vidro quebrado, só viu a mim. Você não entende de fazer dinheiro, Raquel. O papai assentiu. Ele disse que eu merecia um empurrão. Você vive no seu pequeno mundo de papéis. Não precisa desse valor. Você nunca se arrisca. Eu estava tentando multiplicar o capital da família. Você desorganizou tudo vindo aqui. Você destrói tudo. Ele estava me desafiando em minha própria dor, tentando virar a culpa. A explosão não veio de mim, veio dele, de um garoto pego em falta. Naquele instante, lembrei-me de quando ele me ligou, desesperado, há 5 anos, para pedir que eu levasse seus fones de ouvido caros. Eu usei todo o meu 13º salário. Ele prometeu me devolver em dobro e me chamou de salvadora. Ali, vendo sua raiva no sofá roubado, entendi que eu nunca fui a salvadora. Eu era apenas um caixa eletrônico com afeto. Aquele foi o momento da minha saída, não só a do corpo, mas a da alma. Eu não reagi. Olhei para a fúria dele, para a sua mesquinhez triste, e vi a verdade nua e crua. Ele nunca mudaria. Apenas disse: você está só agora, Daniel. Eu vou desfazer essa troca e vou fazer você perder tudo. Não sou mais o seu apoio. E saí, deixando-o lá, na sala que ele havia surrupiado, preso à própria mentira. Saí com o gosto amargo do que poderia ter sido uma família, mas que era apenas a cena final de um teatro mal feito. Senti que ao sair por aquela porta, eu estava, na verdade, entrando na minha própria história, aceitando o papel principal de quem luta por si. A porta bateu atrás de mim com um ruído seco e final, como um tiro de misericórdia dado a uma ligação de sangue que já estava morta. Enquanto eu voltava para o carro, notei que a sola do meu sapato estava cheia de barro do jardim, o mesmo jardim que eu havia plantado com minha mãe. E aquele barro sujo era a última prova física da minha ligação com aquele lugar e com a sujeira daquela família. O trajeto de volta foi uma espécie de transe. Eu não senti o volante em minhas mãos. Senti apenas a superfície gelada do assento de carro e o peso da certeza, como se o meu corpo estivesse esvaziando a bilha amarga de 40 anos de falsidade. Quando fechei a porta, o relógio da minha mãe, aquele que havia parado no início dos acontecimentos, fez um barulho seco, um clique, e a agulha dos segundos voltou a se mover. O tempo da minha vida tinha recomeçado. No carro, liguei o aquecedor para tentar aliviar o frio que eu sentia, mas o zumbido no meu ouvido ficou mais alto. O som contínuo do trauma que ele havia me infligido. Um novo detalhe de ligação na minha jornada física e sentimental. A última coisa que vi no retrovisor foi o brilho do vidro quebrado no chão da sala. Um pequeno estilhaço refletindo a luz da rua. O estilhaço de vidro era a imagem perfeita do que restava da nossa relação, algo cortante e impossível de juntar, e eu dirigi para longe daquele brilho perigoso. Antes de ir embora, parei na porta e olhei para a parede onde minha mãe havia medido minha altura quando eu era criança. A marca, um traço a lápis quase invisível, estava agora coberta por um quadro moderno e abstrato que Daniel havia pendurado. Essa pequena história visual me deu o último empurrão de raiva, o entendimento de que ele não estava apenas roubando a casa, mas apagando a minha história dela. O contraste entre a minha voz baixa e calculada e a gritaria dele reforçou a estrutura do meu caráter como arquivista. Eu luto com fatos, ele com drama e encenação. A explosão de Daniel sobre multiplicar o capital da família era a última tentativa de usar a fachada de empreendedor que ele vinha construindo por anos para me manipular, mas agora eu tinha os papéis para desmentir essa história. O cheiro de uísque amargo, misturado com o perfume caro que Daniel usava, invadiu o ar. Aquele cheiro de bebida alcoólica e luxo barato era o aroma exato da sua farsa. No carro, eu abri o casaco e senti o frio do metal do relógio da minha mãe, que voltou a funcionar em meu pulso. Uma sensação tátil de que o meu próprio tempo estava novamente sob meu domínio. O copo de uísque estilhaçado no chão era a metáfora do caos, a fragilidade de sua mentira exposta, o líquido escuro e amargo espalhado como a mancha de sua traição. Meu corpo, parado e calculado diante de sua fúria, transformou-se no arquivo de gelo, onde o sentimento estava congelado para permitir a observação dos fatos. Quando ele gritou que eu destruía tudo, eu percebi a ironia perfeita.
A sombra acusava a luz de ser a escuridão. Lembro-me de um jantar de aniversário, quando eu tinha 18 anos. Daniel, bêbado, quebrou um vaso de flores. Meu pai, em vez de repreendê-lo, me mandou varrer os cacos antes que a mãe visse. O silêncio que mantive enquanto varria, o som do vidro no chão, era o som da minha própria história sendo fragmentada. O cheiro de uísque e o som do vidro quebrado no presente eram a ligação daquele trauma, agora com um volume insuportável. Daniel recuou um passo, com os ombros encolhidos, um gesto que contrastava com sua voz alta, e seus olhos procuraram o telefone. Mas ele parou, sabendo que qualquer chamado dele seria usado contra si. Naquele instante, ele perdeu a pose de empresário, mostrando-se apenas o homem que perdeu o apoio. A dignidade dele se desfez como um tecido velho. Naquela hora, o ar de Seattle fora da casa parecia mais limpo do que o ar dentro. Eu respirei fundo, absorvendo a umidade fria como uma purificação. Eu havia plantado a semente da destruição dele, e agora só precisava esperar a colheita, que seria dolorosa e justa. O clímax era naturalmente construído pela inversão de papéis. A quietude, a guardiã do silêncio, explodia a fachada de Daniel, o mestre do barulho, e a única reação possível dele era a fúria descontrolada. O fato de Daniel ter investido em um local de trabalho elegante, com móveis caros e de design, enquanto a casa antiga e simples se desfazia, contrastava com o mercado imobiliário hipervalorizado de Seattle, onde a aparência de sucesso rápido era uma moeda mais forte que a solidez familiar. O odor de uísque e perfume caro no ar era a sinestesia de sua fraude. O cheiro amargo de sua mentira, misturado à fragrância superficial de sua ambição. Meu último ato de amor próprio foi negar-lhe a minha reação, dando-lhe o silêncio mais pesado que ele já havia enfrentado. O som do relógio voltando à vida foi o meu veredito. O tempo que parou na caixa de correio recomeçou quando eu confrontei a verdade. Aquele era o momento em que a arquivista de memórias se tornava a autora da própria história, fechando o arquivo do meu passado e abrindo o processo de um novo futuro. A fuga foi seguida por um silêncio total de Daniel e um clamor orquestrado e ensaiado da família. Uma pressão calculada se instalou no ambiente familiar. A tensão da noite anterior se transformou em uma dor de cabeça lancinante que só piorou com o toque do meu celular na manhã seguinte. O primeiro a ligar foi Ricardo, meu pai. Ligou 3 horas após o embate, com a voz carregada de peso, mas misturada com a velha negação. Você foi muito dura com seu irmão, Raquel. Ele está triste. Ele só estava querendo ajudar. Ele disse que o dinheiro era para um novo investimento que dobraria o nosso capital. Você não devia ter atrapalhado tudo. O tom dele era a mesma desculpa que ele usou há anos, quando Daniel quebrou o carro. A mesma relação na proteção cega. Portanto, respirei fundo. Ele levou nossa herança, pai. Usou sua autorização para trocar a casa e pegou o valor total. Ele te usou, e o Senhor o protege. A resposta dele foi o golpe mais fundo. Ele é meu filho. Sei que você está magoada, mas você é forte, Raquel. Você sempre se virou. Daniel precisa mais de mim. Naquele momento, tive uma visão rápida do meu pai segurando Daniel no colo, aos 15 anos, após ele ter batido o carro emprestado. Ricardo o abraçava, dizendo, você está bem? Isso é o que importa. A mim, quando tirei notas baixas, ele apenas apontou para a porta do quarto e disse, arranje-se com isso. A diferença na balança do amor deles sempre seria insuperável. Naquele instante, o ciclo de negligência se fechou, e eu compreendi. Não podia lutar contra os dois. O abandono era definitivo. A perda da casa era a perda de um bem, mas a perda do meu pai foi a perda de um sonho que eu ainda carregava. Um sonho que agora jazia quebrado. A voz dele não me causou raiva, mas uma tristeza profunda e apaixonada por aquele pai que ele nunca soube ser para mim. Eu estava de luto pela possibilidade de um amor paterno que nunca existiu. E em seguida, vieram os chamados de tios e primos, todos avisados por Daniel e Ricardo, repetindo a mesma conversa triste. Você vai estragar a imagem da família. Não faça isso com seu irmão. Ele tem potencial. Você, com seu trabalho certo, pode esperar. Daniel precisa de valor para se arriscar. O desvio de atenção era claro. Meu acerto na vida era agora usado contra mim. Eu era a pessoa má, por querer o que era justo. Minha prima, Sofia, que sempre fingiu ser minha amiga, ligou chorando. Ele me disse que você tem inveja do sucesso dele, que ele te ofereceu uma parte da herança, mas que você não aceitou por orgulho. O jogo da mentira não tinha limites. Eu desliguei o telefone na cara de Sofia, sorrindo. A ironia me sussurrou. Inveja? Eu tenho inveja da dívida e do escândalo? Não, obrigada. Eu tenho meu próprio conjunto de traumas bem pagos. A reação deles me deu a força final. Eu estava só, mas estava certa. A solidão que eles tentavam me impor virou um escudo de porcelana, lindo em sua fragilidade e impenetrável em sua determinação. As 7 mensagens da família eram como 7 pregos martelados na tampa de um caixão, selando meu antigo eu para sempre. Ao bloquear os números, senti a vibração do aparelho na minha mão, e aquela pequena descarga elétrica foi o único contato familiar que eu estava disposta a aceitar. O alívio de apertar o botão bloquear em cada um dos números era quase físico, como remover um caco de vidro preso sob a pele, um ritual de autopreservação. No dia seguinte, portanto, procurei um consultor de leis em Seattle, especialista em desfalques de bens e autorizações. O valor a ser pago era alto, mas eu estava resoluta. Usei $10.000 dos meus valores guardados para o primeiro pagamento da ação legal contra Daniel e meu pai. A batalha legal tinha se iniciado, não pelo dinheiro, mas para desfazer a mentira que era a nossa família. A família me enviou 7 mensagens de aviso, dizendo que se eu continuasse, eles me renegariam publicamente e espalhariam conversas no meu local de trabalho. Bloqueei todos eles. A solidão era o preço da minha liberdade, e eu estava pronta para pagar. A guerra não era mais sobre valores.
era sobre a minha sobrevivência de alma. Pensei no que faria se eles viessem ao meu arquivo para me envergonhar. Eu os faria procurar um documento que nunca existiu. Pelo menos eu teria a ironia de saber que eles gastariam um dia inteiro empoeirados. Antes de ir ao advogado, passei na biblioteca. A senhora Albright, ao me ver arrumar uma prateleira de manuscritos raros, disse baixinho: Raquel, você sempre soube proteger o que é de valor. Não deixe que ninguém reescreva a sua. Sim, o olhar dela, carregado de uma sabedoria que parecia conhecer meu segredo, foi o empurrão de motivação que eu precisava. Naquela noite, antes de dormir, peguei o retrato de minha mãe. Pela primeira vez, não limpei a foto. Em vez disso, passei a ponta do dedo sobre o sorriso dela, sentindo um frio na espinha ao perceber o quão sozinha minha mãe também deve ter se sentido na última fase de sua vida, presa entre a fragilidade de Ricardo e o egoísmo de Daniel. A dor dela agora era a minha herança. No escritório do advogado, eu entreguei a pasta azul de documentos, todos grampeados e organizados por mês e tipo de despesa, sob o rótulo escrito à mão, a prova da verdade. O consultor olhou para a pasta perfeitamente organizada e disse: Você é uma advogada perdida, Raquel. Esse nível de relação nos fatos é invencível. Ao sair do advogado, notei o cheiro fraco, mas persistente, de sabonete de rosas nas minhas mãos, apesar de tê-las lavado. Era o meu próprio sistema nervoso me dando uma âncora de ligação, um resíduo da minha mãe que se recusava a sair. Para manter a calma da minha sanidade, decidi que só discutiria a casa e o processo em uma hora específica do dia, no meu almoço. O resto do meu tempo seria focado na rotina do arquivo, o que me forçava a ser neutra e analítica, não sentimental. A estrutura era o meu colete à prova de balas. A ironia do ambiente social de Seattle me atingiu em cheio. Todos os meus parentes, que viviam de empréstimos e aparências, me acusavam de inveja do sucesso de Daniel. Era uma prova de que a mentira social era mais forte do que a verdade familiar. E isso me deu a clareza de que eu não estava lutando apenas pela casa, mas contra essa cultura tóxica do faça dinheiro a qualquer custo. A ligação de Sofia, minha prima, com sua acusação de inveja, funcionou como um eco estruturado das palavras de Daniel no confronto, provando que a história de que ele havia me oferecido era a mentira ensaiada que eles usavam para deslegitimar a minha luta na frente dos outros. O padrão de negação era o mesmo. O toque do celular, com uma melodia antiga que Daniel havia me obrigado a baixar para parecer mais cool, era agora irritante. Bloqueei todos eles e troquei o toque por um silêncio simples, um som de paz, que se alinhava com a minha nova vida. No escritório do advogado, a cadeira de couro era gelada sob meu corpo, um contraste bem-vindo à raiva que me aquecia por dentro. A voz do meu pai dizendo que Daniel precisa mais de mim foi o arquivo da rejeição final, o documento que validou a minha ausência. Percebi que o amor dele não era cego, mas seletivo. O fato de os parentes usarem a minha estabilidade, trabalho certo, para me desqualificar, era a metáfora da estabilidade como fraqueza na estrutura da família. A chuva, que havia me afogado em melancolia, agora parecia bater no vidro do meu apartamento, me convidando a sair para o sol. Lembro-me de um feriado em que Daniel prometeu me levar para pescar, e eu esperei na porta por horas, com minha vara de pescar nova. Ele nunca apareceu, e papai me disse: Ele esqueceu, Raquel. Não leve para o lado pessoal. Naquele dia, aprendi que minha expectativa era o meu maior ponto fraco. Agora, eu usava a raiva daquela espera como combustível. 3 dias após o confronto, o advogado de Daniel, um homem de terno caro, ligou para o meu advogado, oferecendo um acordo de paz. Daniel devolveria $20 mil e eu retiraria a ação. Meu consultor, calculado em sua recusa, disse-me: Eles estão testando o seu limite. É uma tentativa de comprar o seu silêncio, não de fazer justiça. Aquela oferta mesquinha, 10 mil a menos do que eu já havia gasto com o processo, fez a minha raiva se acender com a força da certeza. O advogado de Daniel falou com uma cadência lenta e falsa, o que tornava a oferta ainda mais insultante. Eu compreendi que a pressão da família era o teatro de sombras de Daniel, projetado para me fazer duvidar da minha própria luz. Mas o meu foco estava agora na realidade tangível. A pasta azul com os recibos e a força da minha organização eram a minha munição mais pesada. A única coisa que Daniel não podia roubar era a verdade catalogada, a negação coordenada da família. Você é forte. Daniel precisa mais de mim. Era a prova inquestionável de que a traição ia além de Daniel, legitimando o meu movimento legal como uma postura de legítima defesa contra o sistema familiar. A Casa de Acertos se revelou ser um escritório de advocacia de volume, que facilita transações de alto risco e baixa verificação, indicando que Daniel, em sua pressa, procurou o caminho mais rápido e menos escrupuloso, o que advogado poderia usar para caracterizar má-fé na transação. O sabonete de rosas nas minhas mãos era a minha armadura olfativa, o cheiro da mãe que a protegia da podridão do filho. A pasta azul de recibos era o meu santo graal de evidências, a prova de que a organização era a suprema forma de resistência. Eles me atacaram por ser forte, mas a força deles era a minha fraqueza. Eu estava na guerra pelo meu legado, mas o campo de batalha era o tribunal, e a minha arma era o detalhe. O advogado de Daniel me ofereceu o silêncio por um preço. Eu recusei. A minha voz valia mais do que $850 mil. Eu era uma arquivista, mas minha paixão era a justiça, o mais raro dos documentos. Os meses seguintes foram um inferno de papéis, um gasto contínuo de valores, e pior, de sentimentos. A papelada, empilhada em minha mesa, parecia crescer a cada dia. A batalha em curso corria em encontros calculados no tribunal, enquanto eu tentava conciliar meu ofício como guardadora de lembranças com o tempo que meu advogado exigia para preparar as provas.
O aperto no dinheiro era real. Eu tinha usado quase tudo o que guardei para o adiantamento do advogado, e de repente, meu pequeno aluguel em Seattle parecia um excesso impossível de manter. Consequentemente, senti-me de novo como a jovem de 20 e poucos anos, em 2 turnos, tentando respirar. A exaustão física e financeira era uma progressão inevitável do estresse prolongado e dos custos do processo. O peso de estar isolada era enorme. Fui excluída de todos os encontros familiares. Meu pai, Ricardo, não atendia aos meus chamados, a não ser para deixar recados curtos e gélidos, ditados por Daniel, exigindo que eu retirasse o processo antes que as coisas piorassem. Essa pressão silenciosa era a tática dele, forçar-me a ceder pela culpa e pelo cansaço. Eu perdia o sono pensando no lar, não pelo quanto valia, mas porque ele representava a última esperança de que eu tivesse um passado puro. O preço cobrado foi a minha saúde. Comecei a ter um barulho constante no ouvido esquerdo, um sinal físico da tensão que eu havia ignorado por décadas. Minha terapeuta, doutora Helena, que eu passei a ver toda semana, descreveu a situação como o desmoronamento tardio de um castelo feito sobre trauma. Você não está lutando pelo bem, Raquel, ela me disse. Você está lutando contra a ideia de que você não merecia ser amada ou zelada pela sua família. A batalha em curso não era só contra Daniel, mas contra o destino que eles haviam escrito para mim. O de ser a provedora quieta, a forte que não precisa de nada. Tive que passar adiante alguns itens de afeto, presentes de minha mãe, para cobrir os custos de 2 análises de caligrafia que provariam o desvio da autorização. Ao empacotar um anel simples que minha mãe havia me dado, senti um nó na garganta. Não era a peça de ouro que tinha valor, mas o fato de que ela tinha me dito que era um tesouro para os momentos em que você precisar de uma força invisível. Estava usando essa força invisível para pagar a conta de um roubo. A ironia era um golpe silencioso. Era uma humilhação que Daniel armou com cálculo. Ele usava o dinheiro roubado para pagar um advogado de defesa caro, enquanto eu me endividava para provar um roubo que ele tinha feito à luz do dia. A justiça parecia vagarosa, cara e exaustiva, mas eu tinha meu advogado, que estava visivelmente desgostoso com a audácia de Daniel, e isso me dava um apoio de dignidade em meio ao vendaval. Apesar de tudo, às vezes eu me pegava olhando para os papéis antigos que eu cuidava no ofício e pensava, até as vidas mortas tinham mais respeito do que a minha. Minha única consolação romântica era a certeza de que a verdade, por mais lenta, seria a minha fiel aliada no final. A cada madrugada, quando o zumbido no meu ouvido era mais alto, eu me agarrava à certeza, o meu único farol na escuridão, de que a dor era o preço de estar finalmente viva e lutando. Para economizar, passei a comer apenas sopa instantânea nas noites de ofício, sentindo o calor artificial do caldo na garganta como um lembrete do vazio que Daniel havia deixado. A cada pilha de documentos que meu advogado me pedia, sentia que estava desenterrando a história de nossa família, e cada nova prova era uma pá de terra sobre o meu antigo eu. Nos encontros no escritório do meu advogado, a cada vez que a porta de vidro fechava, eu respirava fundo. Aquele cômodo, com seu cheiro de café forte e papel novo, era o meu campo de batalha seguro, um refúgio contra a neblina da minha vida. Um dia, Daniel atrasou-se 30 minutos para uma reunião. Meu advogado apenas sorriu e disse: "O filho de ouro deve ter perdido as chaves do carro alugado de novo." A pequena piada, por mais ácida, me fez rir. Era bom saber que o mundo de fora também via a farsa. O maior drama se deu quando encontrei Daniel por acaso na rua, perto do escritório do advogado. Ele não me cumprimentou. Desviou o olhar com uma expressão de repulsa, como se eu fosse a doença. Aquele desprezo público vindo do meu próprio irmão me fez cambalear por um momento. Uma dor mais aguda do que qualquer zumbido no ouvido. Eu me endividei tanto que, em um momento de desespero e sarcasmo, pensei em vender o meu gato, Cícero. Mas ele era o único membro da família que nunca me havia pedido dinheiro. Pensei 2 vezes. Não podia arriscar a única relação de confiança que me restava. A despeito do estresse e do gasto, eu descobri uma paixão por essa luta, um prazer calculado e analítico em desmontar o castelo de cartas de Daniel. Cada papel que eu encontrava era como uma chave para a minha cela, e eu estava determinada a me libertar, custasse o que custasse. Eram os meus hábitos de arquivista, a precisão em lidar com documentos, a atenção ao detalhe da data e da caligrafia, que davam a base para o meu advogado vencer. A estrutura era que a minha força sempre esteve nos papéis. Para pagar os custos das perícias, precisei vender a pequena tesoura de poda enferrujada que minha mãe segurava na foto. Foi um corte doloroso na minha memória, mas a relação era que a ferramenta de cuidar do jardim, a casa, agora servia para pagar a defesa contra a traição de seu filho, ligando o afeto materno ao custo da verdade. Eu comecei a levar Cícero, meu gato, para me fazer companhia nas noites de ofício, deixando-o dormir em uma caixa no canto da minha mesa. A presença dele era uma ligação de afeto e uma forma sutil de me apegar ao que era real e vivo. Em uma das tardes mais difíceis, a senhora Albright me surpreendeu com uma cópia rara de um livro que eu amava. Ela me disse: "O valor de um livro está na sua integridade, Raquel. Não deixe que ninguém reescreva a sua." O livro, encadernado em couro vermelho, tornou-se um lembrete constante de que a minha luta era pela minha própria integridade. O ambiente da minha infância em Seattle, onde o inverno é longo e a luz é escassa, reforçou minha personalidade introspectiva. Lembrei-me de passar horas olhando a chuva, desenhando na vidraça. O silêncio e o foco que eu aprendi naqueles invernos eram agora minha arma mais potente no tribunal. O sacrifício dos itens de minha mãe, como o anel e a tesoura de poda,
criou uma ligação trágica. Os objetos que representavam o cuidado de minha mãe eram usados para pagar a defesa contra a traição de seu filho, ligando o afeto materno ao custo da verdade. O anel que vendi era de ouro branco, simples e elegante. O metal estava liso de tanto uso, e senti a superfície gelada dele quando o entreguei, a textura suave sendo substituída pelo peso do dinheiro na minha mão. Uma troca dolorosa entre memória e necessidade. Para me acalmar, eu costumava esfregar um lápis velho de madeira contra a palma da mão. O cheiro de cedro era um pequeno e agridoce conforto. O zumbido constante no ouvido esquerdo, o barulho do trauma, era a materialização física da fraude, o som da mentira que eu não podia silenciar. O lar, que deveria ser o meu arquivo de segurança, era agora o campo de batalha que drenava minhas reservas. O livro raro da Sra. Albright sobre integridade era a metáfora da palavra escrita, o meu guia para vencer a oralidade vazia e enganosa de Daniel. Lembro-me de uma vez, aos 6 anos, em que Daniel me disse que o Papai Noel não existia. Eu chorei, e ele riu e disse que eu era uma boba. Aquele momento foi a primeira vez que a crueldade e a destrutividade de Daniel me atingiram. O desvio de olhar dele na rua não era desprezo por mim, era o terror da sombra diante da luz da verdade que eu carregava. A chuva de Seattle, agora, não era mais tristeza, mas o símbolo da lavagem, a purificação do meu próprio nome e história. A cada nova despesa, meu advogado me olhava com uma expressão séria, mas respeitosa, um reconhecimento silencioso do meu sacrifício. Eu usava um grampeador pesado no arquivo, um objeto com som seco e final que me lembrava de que eu estava fechando os ciclos da minha vida, um documento de cada vez. Aquele som me dava uma satisfação estranha, a certeza de que a ordem voltaria, custasse o que custasse. O sacrifício de bens sentimentais, o anel, a tesoura, para pagar a análise de caligrafia, aprofundou naturalmente a aposta, transformando o caso legal em uma luta pela sua própria identidade e memória familiar. O custo de vida exponencialmente alto em Seattle para moradia e serviços legais era um fator que Daniel usou como arma, assumindo que eu, com seu salário humilde, seria incapaz de sustentar uma brégua legal prolongada contra seus recursos financiados pelo roubo. A papelada crescente na minha mesa parecia uma montanha que eu escalava em silêncio. O zumbido no meu ouvido era o ruído da engrenagem da traição que estava sendo forçada a parar, o som metálico e agudo do colapso interno. Eu era uma arquivista em luto. Eu estava vendendo as relíquias de minha mãe para financiar a luta contra o seu filho. A cada item que eu vendia, senti uma dor aguda, mas a doutora Helena estava certa. Eu estava lutando para provar que merecia mais do que o resto. Meu silêncio havia me custado a casa. Minha voz custaria a Daniel o futuro. O sacrifício era a minha última prova de valor. O desfecho imediato veio 6 luas após a decisão de bloqueio inicial. A tática do meu advogado foi incansável. Ele não se ateve apenas à troca fraudulenta, mas ao padrão de abuso da autorização e ao uso de Ricardo, meu pai. Ele mostrou 15 anos de comprovantes bancários, revelando as transferências constantes de Ricardo para o empreendimento de Daniel, em contraste com as minhas transferências cobrindo os custos de saúde e manutenção do lar. O encontro no tribunal foi breve e duro. Daniel tentou se defender com uma fala ensaiada sobre o risco de fazer dinheiro e negócio futuro, mas meu advogado o interrompeu com um relatório da análise de caligrafia, provando que Daniel havia assinado a troca de posse no mesmo dia em que Ricardo estava dormindo em um local de recuperação, logo após uma cirurgia. O juiz olhou para o meu advogado, que segurava o relatório da caligrafia e a cópia da autorização que eu havia criado, e a estrutura era total. O meu cuidado tinha sido a arma usada contra mim. O momento da verdade legal reforçava o tema central da traição. No entanto, o que se seguiu foi a verdadeira sentença. Do lado de fora do tribunal, Daniel perdeu o controle. A aura de filho de ouro se desfez por completo. Ele me agarrou pelo braço, gritando que eu era uma traidora invejosa e a culpada pela destruição da vida dele. A cena foi vista por 3 colegas de ofício dele, que meu advogado havia chamado, e pelo meu advogado, que logo chamou a guarda. A vergonha em público estava completa. Seu rosto estava tão perto do meu que pude sentir o cheiro do uísque que ele havia bebido. Ele parecia um estranho, um demônio de olhos vazios. Por um segundo senti pena, o velho e ruim costume de cuidar dele, mas a voz do meu advogado me trouxe de volta. Vamos, Raquel, não olhe para ele. Eu desviei o olhar, um gesto calculado de rejeição, e foi como fechar uma porta pesada para sempre. Enquanto a guarda o afastava, ele gritou: "Você me tirou o único futuro que eu tinha." E a frase, dita com tanto desespero falso, apenas reafirmou a miséria de seu caráter, que precisava roubar para ter esperança. No dia seguinte, o pequeno empreendimento de Daniel desmoronou. Os que haviam posto valores, amigos da família que Daniel tinha iludido com promessas vazias, retiraram o apoio, e o escrutínio nas contas começou a mostrar a montanha de dívidas e desfalques que ele escondia. O dinheiro da casa, parado, era a única coisa que sobrava. Essa falência imediata não era apenas uma coincidência, mas uma consequência direta do bloqueio de bens, pois Daniel havia contado com o valor da casa para cobrir outras dívidas iminentes de seus negócios fracassados, revelando o quão desesperada era a situação financeira dele. Meu pai, por sua vez, ao ser confrontado pelas provas e pela decisão de bloqueio inicial, finalmente admitiu, não para mim, mas para o meu advogado. Eu assinei onde ele mandou. Eu só queria que ele me deixasse em paz. Essa atitude final de covardia de Ricardo, jogando a culpa para fora, foi a pior traição. Não foi a venda da casa que me quebrou, mas a admissão de que o amor dele sempre teve um preço e um favorito, e nunca fui eu. A sentença do juiz, que determinou o bloqueio dos bens de Daniel, me deu um momento de alívio. Eu pensei,
Finalmente, Daniel pode começar a pagar o preço. Ele está falido e sozinho. Agora, ele pode usar seu talento empreendedor para criar um plano de como morar no carro alugado. Quando a guarda o afastou, senti uma onda de poder que nunca soube que possuía. Aquela não era apenas uma vitória legal, era o triunfo de minha paixão pela verdade sobre a superfície gelada da mentira deles. O calor da justiça, mesmo tardio, era um fogo que eu abraçava. Enquanto Daniel gritava, a manchete de um jornal que um colega dele segurava, sobre a falência de uma startup da cidade, parecia um prenúncio irônico. O padrão de seu fracasso era público e imediato. Naquele momento, o zumbido no meu ouvido, que havia sido constante, subitamente parou, dando lugar a um silêncio total. Essa quebra de padrão físico marcou o fim da minha batalha interna, um efeito direto da vitória judicial. Ao caminhar para fora do tribunal, meu advogado me entregou um lenço de papel. Olhei para o lenço e notei que tinha uma pequena marca de batom, provavelmente da secretária dele. Eu sorri, agradeci e guardei o lenço no bolso. Era um lembrete sutil e humano de que o mundo continuava, cheio de pequenas gentilhas, mesmo após uma guerra. Daniel, sempre preocupado com o status, teve a humilhação de ver seu nome ligado à fraude. Um dos colegas de ofício que o viu se aproximou de mim, sem Daniel perceber, e disse: "Você fez a coisa certa." Ele se gabava no escritório de que você era ingênua demais para notar. O ambiente da sua arrogância me deu a dose final de certeza. Ele não era vítima, era um predador. O fato de meu pai ter admitido a culpa para o advogado e não para mim foi um reforço estrutural de seu caráter de covardia. Ele só podia confessar a verdade a um estranho, mantendo o padrão de evitar a responsabilidade e o confronto direto comigo, sua filha forte. A estrutura da negligência paternal estava mantida até o fim. Quando Daniel me agarrou, senti a aspereza do seu casaco de lã, que era sempre muito macio e que agora parecia um instrumento de tortura. O toque era a personificação da sua violência. O advogado, ao me proteger, colocou sua mão no meu ombro. Um toque profissional, mas que me deu o calor de um aliado. A primeira sensação de proteção física em anos. O relatório de caligrafia era a metáfora do DNA da mentira. A prova científica e irrefutável de que Daniel havia falsificado a realidade. O grito final dele, de que eu havia destruído o futuro dele, era o paradoxo da sombra. A falha em ver que a sombra só existe quando há uma luz forte. A parada repentina do zumbido no meu ouvido foi o silêncio da vitória. A quebra do padrão físico que só a justiça podia trazer. Lembro-me de quando era pequena, Daniel havia quebrado minha fita cassete favorita. Eu passei a tarde tentando consertar, mas o som nunca mais foi o mesmo, sempre com um chiado de fundo. O sumiço do zumbido no meu ouvido era o som que voltava a ser limpo, a prova de que, desta vez, eu havia consertado a história. Naquela manhã no tribunal, antes de o juiz entrar, eu me concentrei no cheiro de papel antigo que pairava no ar da sala. Esse aroma familiar, que me lembrava o arquivo, me deu a calma necessária para enfrentar o olhar furioso de Daniel. Eu sabia que, entre todos ali, eu era a única que entendia a organização dos fatos, e isso era o meu escudo e minha espada. O juiz, ao proferir a decisão, falou com uma cadência lenta e calculada, dando a cada palavra o peso final que a situação exigia. A caneta que Daniel usou para assinar a fraude, segundo o relatório, era uma caneta tinteiro de luxo. Esse detalhe frívolo, o instrumento caro para um crime barato, selou a contradição de seu caráter. Enquanto a guarda o levava, a última imagem que tive dele foi a de seus sapatos de grife arrastando no mármore do tribunal, um final patético para o filho de ouro. A explosão física e pública de Daniel, o tapa e o grito, era a conclusão inevitável de sua fachada desmoronada, confirmando o diagnóstico da terapeuta. E minha luta era, de fato, contra a ideia de que ela não merecia ser amada. O tribunal, com sua arquitetura pesada e formal, contrastava com o escritório de Daniel, ressaltando que a verdade, simbolizada pela lei e pelos documentos, sempre residirá em estruturas sólidas, não em fachadas de vidro. O cheiro do uísque em seu hálito era o fedor de sua desesperança, e o casaco de lã macia que me agarrava parecia agora a pele de uma armadilha. Meu desvio de olhar era o meu veredito final, a negação de sua existência. A justiça, como a arqueologia, é a arte de desenterrar o que foi enterrado. Daniel desmoronou na frente de todos. A fachada de vidro se quebrou. O zumbido no meu ouvido, o som físico da mentira, cessou. Aquele silêncio, o som da vitória, valia mais do que $850 mil. Eu era uma sobrevivente de mim mesma. A decisão definitiva veio 3 luas após a decisão de bloqueio inicial. O juiz não só desfez a troca do lar, forçando a volta do dinheiro parado para uma conta de bens em espera, mas também considerou Daniel culpado por fraude e uso indevido de papéis, exigindo que ele pagasse meus custos legais. O valor foi depositado, e eu não senti alegria, apenas um vazio de cansaço. A vitória não trouxe o lar de volta, pois ele tinha sido trocado com terceiros de boa vontade, mas trouxe o equivalente em dinheiro. E mais importante, o veredito moral de que eu estava certa. Meu pai, Ricardo, não se opôs mais. Ele estava esgotado, diante da falência moral e financeira do filho que ele admirava. Ele cortou os laços com Daniel, e pela primeira vez em anos, me ligou, não para me manipular, mas para pedir perdão. Perdão incompleto, anos atrasado, mas um reconhecimento. Foi um luto pela vida que se perdeu, pelo tempo gasto tentando agradar e pela família que eu criei na mente e que jamais existiu. Desse modo, usei minha parte do dinheiro, que agora era total, pois Daniel não recebeu nada além de dívidas, para saldar meu aluguel, me libertando da dívida. Saí do meu pequeno cubículo em Seattle e adquiri um lar modesto, mas claro, que não tinha história, nem lembrança de abandono, apenas a promessa de um recomeço. Eu me permiti decorar o lugar com tons que eu amava, sem pensar se eram bonitos ou úteis.
o suficiente para o julgamento de Daniel. Na minha primeira noite no novo lugar, deitei no chão da sala vazia e chorei, não de tristeza, mas de alívio. Era a primeira vez que eu estava em um espaço que era só meu, sem a sombra de um favor não cobrado, sem a promessa quebrada de um passado. Eu acendi uma vela e senti que, ali, o ar era respirável, leve, como um primeiro dia de primavera. O acerto com a nova realidade foi lento, doeu, mas foi vital. Não voltei a falar com Daniel. Ele está sob investigação e sumiu de Seattle, vivendo de ofícios pequenos e sem a aura de filho de ouro que o protegia. Lamento a perda do lar de infância, sim, mas lamento mais pela perda do irmão que eu nunca tive. A doutora Helena me ajudou a entender que o luto não era só pela casa, mas pela esperança de que um dia eles me veriam. E agora, finalmente, eu me via. Eu troquei a ilusão de uma família perfeita pela dura, mas real, solidão de ser uma mulher livre. Aquele pequeno lar era o meu primeiro amor. O amor que se constrói tijolo por tijolo com a própria força. Meu vizinho, um senhor de idade que vivia de forma quieta, me trouxe um pequeno pote de flores azuis no dia da mudança. Um gesto simples que me lembrou da bondade que existia fora do meu círculo de dor. Nos primeiros meses no novo lar, eu tinha o hábito de acordar e tocar as paredes, apenas para ter certeza de que o espaço era real e inquestionável. Essa era a minha nova âncora. Uma noite, em meio ao sono, estendi a mão, um gesto instintivo de checagem, para tocar o local onde o barulho no meu ouvido costumava ser mais intenso, e percebi que ele havia desaparecido. O silêncio, pela primeira vez em meses, era total, um presente da minha nova paz. Um dos meus colegas de ofício do arquivo perguntou se eu havia vendido o meu antigo armário para o empreendedor de sucesso. Eu apenas sorri, sem desmentir, apreciando o sarcasmo inconsciente que a vida me oferecia. Em paralelo, comecei a visitar a Sra. Albright na biblioteca nas minhas folgas, não para trabalhar, mas para tomar chá e ouvir as histórias dela. Ela me lembrava da minha mãe, mas sem o peso da expectativa, e eu sentia um carinho puro se estabelecer ali. Ainda assim, a cada pagamento de imposto ou conta de água que eu fazia, eu olhava para o extrato. O número era alto, mas a lembrança de que Daniel havia roubado a base da minha vida estava sempre lá, como uma sombra gelada sobre o valor. O dinheiro era uma vitória, mas a cicatriz sentimental jamais se fecharia totalmente. Eu tinha o valor da casa, mas perdia a fé no perdão. No meu novo lar, pendurei o retrato de minha mãe na parede mais ensolarada, um gesto de redenção e paixão. Não era mais a guardadora de uma promessa quebrada, mas a criadora de um novo começo, onde a memória dela finalmente estava segura, longe da sombra de Daniel. Em meu novo lar, na prateleira da cozinha, coloquei o relógio de pulso da minha mãe, aquele que havia parado e voltado a funcionar no clímax, mas sem as baterias. Ele estava lá para me lembrar que o meu tempo havia recomeçado, mas que eu mesma controlava a velocidade dele. Na manhã em que me mudei, encontrei um antigo sabonete de rosas da minha mãe, no fundo da caixa de suprimentos. Em vez de usá-lo, eu o coloquei intacto em uma pequena caixa de madeira na minha nova mesa de cabeceira. O cheiro não era mais uma dor, mas uma presença suave e constante. Uma âncora olfativa que se realinhou com a paz. O valor total que recuperei, menos os custos do processo, era $780 mil. Eu estava milionária, nos meus próprios termos, mas o ambiente de meu novo lar me fez entender que o luxo de Seattle não era mais o meu objetivo. Minha nova paixão era a segurança e a quietude, coisas que o dinheiro de Daniel não poderia comprar. O perdão que meu pai me pediu foi um reconhecimento tardio e estrutural de que a filha forte, que ele sempre idealizou, era, de fato, a única pessoa com a força real para manter a organização e a justiça. A confissão dele era o reconhecimento do meu status merecido, algo que ele havia negado por décadas. O pequeno pote de flores azuis que meu vizinho me deu tinha o cheiro de terra molhada e a promessa de um novo jardim. Eu o coloquei na janela da minha cozinha, um lembrete vivo de que as raízes podiam se fixar em um novo solo. Na minha primeira manhã no novo lar, o sol de Seattle, raro, mas presente, entrou pela janela, aquecendo meu rosto. O calor na pele era a confirmação de que eu havia saído da sombra. O dinheiro recuperado não era um tesouro, mas a metáfora da restituição, o custo da minha liberdade. Meu novo lar era o meu arquivo de recomeço, paredes vazias, esperando por histórias verdadeiras, sem o fantasma de Daniel. Lembro-me de quando era criança. Minha mãe me ensinou a bordar. Ela disse que se um ponto estivesse errado, era só desfazê-lo e começar de novo. Meu novo lar era esse desfazimento, a chance de bordar uma nova tapeçaria de vida. A paz na alma era o meu novo luxo. A Sra. Albright me disse que iria se aposentar. Eu sorri, mas o medo sutil de perder minha última âncora de apoio se manifestou. Mas em vez de me desesperar, ofereci-me para ajudar a catalogar a coleção particular dela. Era um novo ciclo de cuidado, desta vez, uma escolha minha, e a evolução da minha vida seguia em frente, tecida por novas ligações genuínas. Eu decidi manter a pasta azul, a original, mas a transformei em uma caixa de costura, preenchendo-a com linhas e agulhas coloridas, em um gesto de que a minha organização agora serviria para criar, e não para registrar a dor. A aquisição do novo lar, sem o peso do passado, marcou o início de uma cadência lenta e segura para a minha vida reconstruída. A ausência de campainha no meu novo lar foi uma escolha consciente. Eu não queria mais ser surpreendida pela entrada abrupta do drama. O mundo agora só entraria em minha vida se eu o convidasse. Um novo e inegociável limite. A porta de entrada, simples e escura, era o meu novo guardião do silêncio e da verdade. A aquisição de um lar sem história e a aposentadoria da Sra. Albright, que eu procuro ajudar, marcam a transição natural de cuidadora compulsiva da memória familiar para construtora autônoma de um futuro.
O fato de o juiz ter imposto o pagamento dos custos legais por Daniel foi uma vitória crucial, não apenas pelo dinheiro, mas porque legalmente estabeleceu a responsabilidade financeira da fraude, um golpe direto na sua fachada de homem de negócios. A caixa de costura feita com a pasta azul dos recibos era a metáfora perfeita do meu recomeço. A ferramenta de guardar a dor, a pasta, agora continha o material para tecer a minha nova vida, a linha e a agulha. A minha nova casa, sem história, era uma tela branca, esperando a caligrafia da minha própria felicidade. O luto pela minha família foi longo, mas a dor doeu menos do que a mentira. Eu recuperei o meu passado, não em tijolos e madeira, mas em dignidade. Meu novo lar não tinha as marcas de crescimento na parede, mas tinha as fundações sólidas da minha própria força. E o silêncio, o som que eu tanto amava no arquivo, era agora o som da minha paz inegociável. Hoje, aos 41 anos, meu lar é meu refúgio. A chuva de Seattle ainda cai, mas agora parece lavar, e não esconder. A maior lição que tirei dessa jornada dura é que a minha dignidade não tem preço. Por 4 décadas, eu aceitei restos de afeto, e fui usada porque confundi a minha capacidade de ser forte com a obrigação de ser sacrificável. Confundi a inação do meu pai com amor, e o egoísmo do meu irmão com ambição. O legado que construo agora não é de pedras ou de um sobrenome, mas de limites. Eu me reconectei com amigos que havia afastado por causa do meu ciclo de vergonha e ofício. Eu sou a dona do meu tempo, do meu lugar e, finalmente, do meu dinheiro. Daniel não me tirou o bem. Ele me forçou a enfrentar a herança sentimental pesada que eu carregava. Não há mais espaço para a falsa normalidade. Meu valor não está em carregar o peso dos outros, mas em não carregar. A minha vingança, percebi, não era a ruína dele, mas a minha completa e satisfeita indiferença. Se alguém lhe disser que você é forte demais para precisar de amparo, saiba que essa é a maior manipulação de todas, porque significa que eles precisam que você seja forte para que eles possam continuar sendo fracos. Enfim, olhando pela janela, hoje, vejo a chuva caindo no asfalto. Ela não me lembra mais a máscara gelada da cidade, mas sim as lágrimas que eu me permiti derramar. Lágrimas que regaram a semente da minha nova vida. O passado é um papel que não carrego mais. Eu me tornei uma sobrevivente que aprendeu a dançar sob os destroços da própria história. E na quietude do meu novo lar, eu finalmente entendi que o amor mais duradouro e digno é aquele que se dedica a si mesma, sem esperar nada em troca. Quando o alarme toca às 6 horas da manhã, ele não é mais um som de dever pesado, mas um convite suave para viver mais um dia em um lugar que, pela primeira vez, me pertence de verdade. A cada arquivo que eu agora organizo em meu novo escritório, sinto que não estou apenas catalogando a história de outros, mas também, finalmente, a minha própria. E esse sentir-se dona, essa nova tranquilidade, é o meu tesouro mais valioso. E sim, todos os anos, no aniversário da Sra. Albright, eu apresentei-o com um bombom de cereja, o mesmo que ela me dava. Um pequeno ciclo de bondade que, diferente do meu passado, não pedia nada em troca, apenas o sorriso. Eu venci a batalha. Daniel, o empreendedor, perdeu a guerra para a dívida e o divórcio, que o largou após o escândalo. Senti uma paz sombria. A traição dele garantiu que, pelo menos, eu teria uma história de vida muito mais interessante para contar. Minha paixão mais intensa e duradoura não era por uma pessoa, mas pela minha própria integridade. E como qualquer paixão verdadeira, ela me exigiu tudo, mas me recompensou com a única coisa que importava, eu mesma. O padrão final era que o dinheiro, por mais que valesse, era apenas uma prova do quanto eu tinha que lutar. Minha verdadeira herança era o meu instinto de sobrevivência e a minha meticulosidade. Meu gato, Cícero, que agora dorme em minha cama no novo lar, é a última e mais confortável ligação. Ele ronrona, um som baixo e constante que silencia a necessidade de qualquer outro ruído no meu ouvido, e me lembra que o afeto não precisa ser complicado para ser real. Em uma das minhas visitas à biblioteca, a Sra. Albright me disse que iria se aposentar. Eu sorri, mas o medo sutil de perder minha última âncora de apoio se manifestou. Mas em vez de me desesperar, ofereci-me para ajudar a catalogar a coleção particular dela. Era um novo ciclo de cuidado, desta vez, uma escolha minha, e a evolução da minha vida seguia em frente, tecida por novas ligações genuínas. Eu decidi manter a caixa azul, a original, mas a transformei em uma caixa de costura, preenchendo-a com linhas e agulhas coloridas, em um gesto de que a minha organização agora serviria para criar, e não para registrar a dor. A aquisição do novo lar, sem o peso do passado, marcou o início de uma cadência lenta e segura para a minha vida reconstruída. A ausência de campainha no meu novo lar foi uma escolha consciente. Eu não queria mais ser surpreendida pela entrada abrupta do drama. O mundo agora só entraria em minha vida se eu o convidasse. Um novo e inegociável limite. A porta de entrada, simples e escura, era o meu novo guardião do silêncio e da verdade. Eu mantenho o antigo relógio de pulso de minha mãe, aquele que parou e recomeçou, como um talismã silencioso. Ele não mede mais as horas passadas na tristeza, mas as horas de uma nova era, onde cada minuto é uma escolha minha, e não uma obrigação herdada. A reflexão final liga inevitavelmente o passado, o trauma, ao futuro, o novo lar, com o reconhecimento de que a vingança é a indiferença, a mais pura forma de autolibertação. O meu legado não é o dinheiro, mas a minha autonomia, a prova de que a única posse que importa é a própria vida e a capacidade de documentar a própria verdade. A chuva de Seattle se transformou de véu em espelho. Ela agora reflete a clareza da minha alma, não mais a sombra da minha dor. O ronronar de Cícero é o novo metrônomo da minha vida, um ritmo baixo e constante de paz, substituindo o tambor de alerta da traição.